E assim estamos de volta com mais um capítulo dos Provérbios de Salomão. E assim começa o nosso texto. Como ribeiros de águas, assim o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Como o rei inclina o seu coração a tudo quanto quer a quem quer, assim Deus também a quem quer, na hora que quer, quando quer, certo? A pessoa que ele quiser, porque ele é soberano. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações, somente Deus sonda os nossos corações. A sonda de Deus é muito eficaz, certo? E não há profundidade que ela não alcance, que não chegue, ok? Somente Deus tem o poder e a capacidade de sondar os corações dos seres humanos, porque Ele é poderoso, Ele nos conhece, Ele nos criou, nos formou, e somente Ele nos conhece profundamente, mais ninguém. Então não adianta ninguém te julgar, certo? Porque somente Deus te conhece profundamente. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Justiça e retidão é o que Deus procura em todos nós. É melhor do que fazer sacrifícios e oferecer ofertas e sacrifício, sem ser reto, sem ser justo, não adianta de nada. Então repense bem suas atitudes. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura do ímpio, ou dos ímpios, são pecado. Ímpio é uma pessoa extremamente má, que não considera nem a Deus, nem os homens, não honra nem a Deus, tampouco os homens, ok? O pensamento do diligente tende à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Não adianta ter pressa, pois a árvore dá o seu fruto no tempo certo, produz no tempo certo, cresce no tempo certo. Então não adianta se apressar, certo? Espere o tempo apropriado e Deus certamente vai te honrar, te abençoar. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade. Aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Quem trata de engano, que anda com engano, busca tão somente a morte. As rapinas dos ímpios virão a destruí-lo, porquanto eles recusam praticar a justiça. E mais uma vez, justiça, não se recuse a praticar a justiça. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Melhor é morar no canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Não adianta estar numa mansão e não estar vivendo bem, ok? E como diz aqui, tem uma mulher rixosa, só vive discutindo, só vive brigando. Essa é a palavra aqui do versículo 9. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Ninguém agrada ao ímpio. E o ímpio só se agrada com ele mesmo. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. Ele vê, ele observa, ele aprende pela observação. Apenas olhando, diz: olha, aconteceu isso com fulano de tal, por andar de tal e tal maneira, erradamente. Eu não vou andar do jeito que ele andou, pois agora ele está padecendo, está recebendo em retribuição tudo aquilo que ele praticou. O mal voltou para ele. Então assim aprende o justo, aprende o sábio, por observação, certo? Por observando o que se passa assim na vida dos outros em relação a isso. Não é ficar tomando parte da vida dos outros, mas observar essas questões, tá certo? Que fulano praticou certos males e agora está recebendo o castigo pelos atos maldosos que praticou. Portanto, eu vendo isso, observando isso, não vou agir como ele agia antes, não vou praticar os males que ele praticou de maneira nenhuma. Assim o justo aprende, ok?
Prudentemente considero justo a casa do ímpio quando os ímpios são arrastados para o mal, ok? Geralmente na antiguidade, quando um homem cometia determinados erros, principalmente contra o rei, ou contra o seu senhor, geralmente toda a sua casa pagava, toda a sua família. E havia casos que toda a família era exterminada, para não restar ali a semente do vingador, que também era algo muito comum na antiguidade, ok? Então toda a família, em muitos casos, era morta, eram assassinadas peremptoriamente, sistematicamente, para não deixar ninguém que mais tarde pudesse ser o vingador do sangue dos seus parentes. Então era preciso muito cuidado, andar com muito cuidado, principalmente se o indivíduo andava nos passos dos reis, tinha acesso à casa real ou palácio, era um servo do rei. Porque qualquer erro que ele cometesse, toda a sua família poderia pagar com a morte juntamente com ele. Nós vemos isso muitos exemplos, até mesmo na Bíblia. Ok? O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira e a dádiva no seio uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, veja bem, que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará, ou seja, no cemitério, no ajuntamento dos mortos. Necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Não é que essas coisas são más, certo? Mas trata-se do excesso de prazeres de vidas que são gastas somente nos prazeres só de refestelação, ok? Somente prazeres. Nós temos muitos e muitos exemplos de pessoas que viveram assim, pensando que não iriam chegar à velhice, que poderiam morrer logo, portanto eu vou gastar logo tudo que eu tenho, eu só vou curtir agora porque a vida só tem uma, eu não sei se vou chegar à velhice, certo? E o bem é meu, o patrimônio é meu, não vou deixar para ninguém, quem quiser que trabalhe, quem quiser que se lixe para trabalhar, não vou deixar para ninguém, vou gastar comigo, consumir comigo, vou gozar a vida, vou curtir a vida, e depois o indivíduo chega à velhice totalmente sem nada. Sem nada. Essa semana eu vi um caso semelhante de um amigo contando para mim, certo? Então é preciso muito cuidado, muito cuidado. Então é preciso que se invista o que se tem hoje, o que se ganha, porque não sabemos do amanhã, ok? Pensa-se que vai se morrer amanhã, portanto vou consumir tudo hoje, gastar hoje, e de repente chega-se a velhice completamente desolado, sem nada na vida. O resgate do justo é o ímpio e do reto o iníquo. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Iracunda é dada a ira, ira assim por nada. Explosões de ira e de raiva assim por nada. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato o devora. Tá vendo? Que ter azeite não é pecado. À primeira vista, quando você lê o 17, a necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Aí você pensa que é pecado, mas não é. Porque veja o que diz o seguinte: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. E também um vinho era muito comum, era símbolo de alegria, de festejo. Mas a palavra, ela condena o excesso, condena o desperdício, ok? E é para isso que nos chama a atenção.
O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias sua alma. Não fale demais, não revele o segredo, não fale o que não viu, não veja demais e não fale demais, ok? Não fale bobagem, não fale besteira, não fale somente desgraça. Tem pessoa que abre a boca para falar somente desgraças, certo? São os discursos apocalípticos. Tudo vai dar errado, nada vai dar certo. Estamos a caminho de uma depressão, estamos a caminho de inflação, estamos a caminho de desemprego. Não vai ter emprego, as empresas vão falir, não vai ter emprego para tanta gente. Daqui para frente é só piora, daqui para frente não tem nada de bom. Quem nascer agora só vai ver desgraça. Então é preciso falar coisa boa, certo? Guarde a sua boca e a sua língua das angústias da alma, porque senão sua alma vai padecer, o seu íntimo, certo? Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso mata porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. O justo dá e nada retém, ok? O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Oferecendo com intenção maligna. Cuidado com as dádivas, com os presentes que as pessoas às vezes dão. Você pensa que são pessoas solidárias, são pessoas boas, mas ali por trás pode haver uma intenção maligna para mais tarde querer tirar de você muito mais do que aquilo que ele deu, ok? Muito mais do que aquilo que te presenteou, ok? Cuidado. O cara paga um sorvete para você, paga um picolé, tá entendendo? Porém, mais tarde vai querer que você pague algo muito mais caro para ele. Vai querer que você pague um banquete para ele. Está entendendo? Isso é só uma ilustração para a gente entender o que se trata aqui, o que está por trás da intenção maligna. Muito embora esteja falando aqui de sacrifício a Deus, mas também pode ser em relação a todos nós. Quanto mais oferecendo com intenção maligna, cuidado. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Deus é inexpugnável. Ninguém pode detê-lo, ninguém pode abatê-lo, certo? Ninguém pode agredi-lo. Ninguém pode vencê-lo, nem nenhum conselho, nem inteligência do homem mais sábio que possa existir, mais inteligente que possa existir, nem conselho contra o Senhor. Já falei muitas vezes que conselho aqui é uma reunião de pessoas, certo? Que se reúnem para tomar determinada decisão importante. Isto é um conselho, um grupo de pessoas reunidas, certo? Para tomar uma determinada resolução. E não há conselho contra o Senhor. Se essas pessoas, se esse grupo se reúne contra o Senhor, não há conselho, não prospera. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Versículo 31, muito citado. Que deveria ser: o cavalo é preparado, porque o cavalo por si só ele não se prepara, porque ele nem sabe o que virá pela frente, entendeu? Porque se ele soubesse, ele não iria para a batalha, para a guerra, certo? No meio das lanças, das espadas e das flechas. E mais tarde, na Idade Média, para a frente dos canhões.
Então o cavalo ele é preparado, treinado para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. O cavalo era uma arma de guerra muito importante na antiguidade. Valeu? A vitória vem de Deus. Você pode se preparar o quanto for, ok? Quanto for, você pode se preparar e não é ruim, não é mal, uma coisa má. Mas lembre-se que em última instância a vitória vem de Deus. Valeu? Tchau, tchau. Ficou muito longo. Bye.